palestra. A gente vai falar, então, da nossa prática profissional, a gente vai começar falando um pouco do que nos move, né? A gente vai começar falando um pouco da onde vem a MBA, né? Em 2010, eu e o Duarte, a gente decide fundar a MBA, e aí cada um de nós tem uma origem, tem um percurso pessoal, tem uma experiência de prática profissional. Esse eu não slide está. Acho que o passador está pronto. O passador está passando. Então, tem que apontar para lá, né? Perfeito. O Duarte tem uma experiência profissional, né, com o Roberto Bolemax, trabalhou junto com o Roberto, trabalhou depois com o Haruyoshi Ono. Eu tive o prazer de trabalhar 2 anos com o Chassel, né? São 2 grandes nomes do paisagismo brasileiro, cada um com uma prática bem específica. A gente tem uma aproximação do Bolemax que é mais uma prática mais peraplástica, né? Ele tem uma origem muito artística, né? Predominantemente, enquanto o Chassel tem uma prática muito mais ecológica. Claro que não existe uma fronteira, não existe uma etiqueta, né? Claro que cada um dos dois trabalha com ecologia, os dois trabalham com plástica do mesmo jeito. Mas a gente tem essa história pessoal, cada um de nós, e a gente procura fundir, porque a gente entende que a paisagem tem essas questões intrínsecas, né? E aí a gente pesquisa qual poderia ser o conceito, né, que nos reúne, que nos define, que faz a ligação entre esses mestres, mas ao mesmo tempo no nosso jeito e principalmente com o jeito do Brasil. Tenta você que está mais perto do computador, para baixo, que tem o redondo para baixo. Senão eu tenho um passador, se precisar, né? Foi. E aí, onde a gente encontrou nossa inspiração é na cultura indígena, né, que tem uma relação com a natureza que é múltipla. Aqui tem alguns exemplos que não são numa lista finita, mas a gente vê que o indígena faz parte, né? Isso aqui eu acho que é a definição mais importante disso, e daí a gente escolhe o nosso nome, MBA, que é o nome de uma tribo, uma subtribo dos Tupi-Guaranis, na verdade, e é ali que a gente assume essa relação com o ambiente, né? A partir daí, a gente decidiu seguir um rumo, né, que a gente chama da trilha, né, porque por onde a gente vai andar, né, de que maneira que a gente vai andar. E aí eu acho que nisso aqui a gente encontra nessa frase do Amos Guth, aí, que enriqueceu o sistema aí muito mais gratificante do que explorá-lo, né, e esse entendimento, né, que a gente mexe com a natureza. Isso é tipicamente humano, é tipicamente, na verdade, de qualquer ser vivo nesse planeta, né? E a gente tem acesso a essas pesquisas recentes que mostram que a Amazônia, na verdade, é a primeira agrofloresta do mundo. Era altamente antropizada, né? Os indígenas iam favorecendo as frutíferas dentro do tecido da mata, abrindo luz em volta delas. Ao longo das trilhas, acabava gerando caminhos onde as frutíferas, por consumo e rejeito dela, também iam se intensificando. Então a gente tem uma estrutura humana dentro da floresta que a gente entende como nativa, né? E ali a gente entende que o papel do paisagista hoje, no século XXI, é fazer essa transição entre o slide anterior, que acho que talvez a pilha está ruim, eu podia trocar para o outro, né? Volta para trás, porque está indo para frente aí, está passando. Mais um, pronto, ok. Então, a gente tem aqui nesse país a maior biodiversidade do planeta. E a gente tem a responsabilidade que vai junto com um patrimônio desse, né? E a gente tem um desenvolvimento gigante, né? Somos uma das estrelas do PIB, né, no mundo, né? E aí o papel do paisagista fica bem nessa mola ali, né? Como que a gente se articula entre o desenvolvimento e esses ecossistemas maravilhosos que a gente tem, e sem criar essa dualidade, né? Sem dizer que um é inimigo do outro. Pelo contrário, no século XXI, isso trabalha mão na mão, né? Então o papel do paisagista é exatamente esse, né? Então, nessa visão, a gente sai completamente daquela ideia que a paisagem é apenas um cenário bonito em volta da gente, e a gente entende que a paisagem é um sistema complexo, né? Que tem 3 dimensões e 4 dimensões, né, com o tempo, né? Isso aí é a maneira que a gente aborda essa questão da paisagem, né? Então, a paisagem é entendida como um organismo vivo, né, de fato, né?
A biosfera, também chamado de Gaia também, é o maior organismo vivo conhecido pela gente, não tem outro, né? E a gente faz parte, né? Somos, cada um de nós, elementos disso. Então, a gente trabalha nessa perspectiva da paisagem como, né, essa dança de energias e matérias, e como que a gente trabalha, o paisagista trabalha com a paisagem, né? Isso é articulado pelo meio ambiente de uma maneira muito simples, né, que o Jack Ernst, que é um grande paisagista americano que trabalha com infraestrutura verde, articulou no tema de A, B e C. O abiótico, né, que não tem vida, que a gente chama de meio físico também, temperatura, declividade, chuva, solos, né, o biótico, fauna e flora, e que chama de cultural, que a gente tem uma visão do cultural um pouco mais ligado à arte, mas sociocultural, né, que é a gente, toda a estrutura antrópica, né, esse tripé, né, e como que a gente articula isso na nossa prática. E a gente tem como maior referência a própria natureza, né, é uma biblioteca maravilhosa. Essa biblioteca hoje está pegando fogo, né, a gente está perdendo ela, esse referencial, mas a gente olha como que uma árvore trabalha, como que uma floresta trabalha, conjugando as forças das árvores, e a gente tem ali o nosso maior referencial. A gente vê que ela sempre, a gente vê aqui nesse slide, né, como que sempre o design responde às condições, melhora as condições, né, esse entre, né, do trabalho ecológico. Aí, caindo assim, no dia a dia, a gente organiza nosso trabalho nessas escalas. E a nossa questão não é uma questão de escala. Tá? A nossa questão é a relação entre o homem e a natureza, qual que seja a escala. E a gente aprende tanto na grande escala, do territorial, né, da dinâmica da grande paisagem, tanto na pequena escala, no que acontece com uma planta, o que acontece com suas raízes, o que acontece com suas folhas, como que ela reage a um determinado de insolação, né? E a gente vai articulando essas escalas nessa prática. Então, tem momentos, né, dessa prática, né, além das escalas, momento do estudo, a gente entra no terreno e a gente faz essa leitura inicial para traduzir para urbanistas, para traduzir para arquitetos, para traduzir para órgãos técnicos de prefeituras e de estados, para proprietários, para eles entenderem a estrutura viva daquele território. Parte de projetos, isso aí eu acho que é a mais comum, a mais clássica, desenvolvendo do conceito até o detalhamento completo. E as obras, a gente começou a executar nossas obras para poder ter o resultado que a gente queria, né? Porque paisagismo trabalha com insumos vivos, que não são padronizados, e a manutenção, que é fundamental, porque são obras vivas, né? Nosso segundo maior patrimônio, depois da natureza brasileira, é nossa tribo aqui. Quem da Embia pode levantar a mão aqui. Não seja tímido, levanta a mão mesmo, vai, assume. Essas pessoas maravilhosas que fazem a Embia todo dia, que dão sangue e muito amor. A gente tem o Vitor, que está vendo no YouTube aqui, que a gente está de olho nele. E essa equipe maravilhosa que está todo dia com a gente tem gente de agronomia, tem gente de Itália, eu da França, do Arte do Brasil, gente de vários lugares, e cada vez que alguém diferente chega, a gente fica mais rico, a gente fica mais forte, e dali que nasce a nossa força. Vamos agora abordar a questão da prática, vamos encerrar essa introdução, né, e falar da prática, que a gente divide também de uma maneira assim, soluções verdes, tetos verdes, jardins verticais, o jardim de pequena escala, né, de uma residência, muitas vezes, o espaço coletivo, o espaço, né, onde ali existem maiores fluxos, e o estudo ambiental, que ali se concentra em grandes escalas, né. Aí a gente vai ver algumas palavras-chave que hoje vão aparecer nesse slide, não vou listar eles todos, mas que a gente chama de paisagismo ecossistêmico, né, que não é uma invenção nossa, a gente tentou achar um nome que podia abraçar tudo aquilo que a gente faz, né, mas, na verdade, essa questão de justamente se adaptar, entender o lugar, entender as questões e as demandas de cada lugar. Então, vamos agora começar a falar dos nossos trabalhos. Sim. Acho que está ligado, sim. Então, boa noite, né, a todos. Aqui a gente começa por uma categoria, um projeto que se encaixa em uma daquelas categorias que o Pierre apresentou anteriormente, e a gente vai começar falando de um projeto grande, assim, são 900 hectares.
a dinâmica disso aí. Então, aqui a delimitação do terreno, né, onde a gente foi chamado antes de todos os outros profissionais. Então, antes dos arquitetos, dos urbanistas, foram chamados os paisagistas, né? O que a gente pode fazer num terreno de 900 hectares? Um terreno que, aparentemente, ele era um terreno de pasto, que não tinha nada. Capim e água. Então, a gente começou a observar esse terreno e fazermos uma série de análise e vermos qual que poderia ser a potencialidade desse espaço. E trabalhamos muitos, né? Fizemos inúmeras análises aí. Aqui a gente trouxe quase todas, né? Que nós fizemos: pedologia, geologia. A gente estudou os terrenos, a gente viu as tipologias de vegetação que ali existiam. Orientação cardial, declividade, por aí vai. É muita coisa mesmo, né? Porque um terreno nos diz muitas coisas. E a gente analisou todas essas camadas até chegarmos a um ponto principal, né? Que uma das maiores riquezas desse ambiente era a água. Então, fizemos todas essas análises e acabamos cruzando todas essas informações e chegamos a uma conclusão. Isso aqui, assim, foi um processo muito complexo, né? Mas, enfim, o nosso processo nos levou a entender esse espaço como um espaço rico em água, cuja potencialidade teria sido conectar todas essas partes, assim, de lençóis freáticos e malha hidrográfica através de corredores verdes. E, dessa maneira, entendendo essa grande malha de corredores de rio como uma grande potencialidade para o futuro empreendimento urbano que teria sido construído ali. Então, a gente categorizou, né, os diferentes espaços verdes ligados à hidrografia, vendo também as micropaisagens que ali poderiam existir através da nossa reconstituição. E aqui a gente até fez uma simulação de como, lá na parte no meio, o que existe hoje, né, que é uma área de pasto, sem nenhuma vantagem, né, sem nenhuma potencialidade. Lá na parte de cima é como que era o ambiente, um ambiente assim, rico de floresta, rico de água, e a nossa proposta era de enfatizar essa parte da água e trazer toda a vegetação em volta desses corredores de rio. Isso também envolveria todo também um sistema que não é só de plantas, mas também de toda uma fauna que iria voltar àquele espaço e se fixar em todo esse ambiente vegetado novamente, entendendo que esses corredores teriam um grande potencial, um grande ponto assim para o empreendimento imobiliário que ali iria existir. Isso aqui não é o nosso projeto, né? É o projeto do escritório de urbanismo, mas que foi completamente pensado em função de o que nós tínhamos detectado, né? Que era conectar todos os espaços ligados à água através de corredores verdes e corredores de rio. Ainda no tecido rural, nós fomos chamados para trabalhar nessa fazenda, Fazenda Três Saltos, porque é uma fazenda do início do século XIX. Ela pertenceu ao Barão de Piraí e sua família, né? E ela conta com um jardim de Burle Marx logo em frente à sua sede, né? E o proprietário, sabendo que eu já tinha trabalhado no escritório de Burle Marx, nos chamou para não só trabalhar nesse jardim, mas estender a área de jardim junto à sede. Enfim, mas a gente chegou lá com o histórico que a gente tem, com uma visão integradora, né, contextual, e também sempre com uma metodologia estratégica que isso nos acompanha em todos os projetos, né? Ou seja, a gente não se contentou com os jardins, né? E conversando um pouco mais, conhecendo um pouco mais o proprietário dessa fazenda, para nossa surpresa, ele era um fazendeiro que não gostava de boi. Nossa, isso para a gente foi o máximo. Não gostava de boi e adorava pássaros. Opa, é com a gente. Tá? Ele nos perguntava sobre o projeto de paisagismo, a gente, espera um pouquinho mais, espera um pouco mais. A gente entregou depois o projeto de paisagismo, mas junto com isso, uma análise um pouco mais cuidadosa de toda a sua fazenda, que são 600 hectares. 600 hectares com cerca de 600 bois. Um boi por hectare. É coisa beça. Né?
Isso é um reflexo até do que acontece no estado do Rio de Janeiro. Hoje mesmo saiu um atlas de conservação para as espécies endêmicas do estado do Rio de Janeiro, que tem um dado alarmante que eu ainda não tive como me aprofundar. 52% de todo o território do estado do Rio de Janeiro é formado por pasto. Ou seja, vamos imaginar aqui que metade dessa sala aqui está pisando num pasto. Isso é muita coisa. Isso é um deserto verde. Né? Isso é fruto de ciclos predatórios de uso da terra. Né? Passamos pelo pau-brasil, chegamos no café, chegamos na pecuária, e diante desse panorama a gente propôs ao cliente, ao proprietário, o que a gente faz com essa fazenda. Não foi... Nós, como ele é um economista, nós tivemos que não só nos debruçar em números, né, mas tivemos que chegar bem basados com uma série de mapas, como aqueles que nós mostramos nos projetos anteriores, né, onde a gente analisava todas as áreas verdes, as áreas que tinham potencial produtivo, que tipo de produção poderia ser feito ali, e no final das contas a gente chegou à seguinte conclusão: não era uma fazenda de boi, era uma fazenda de água. Pela quantidade de nascentes, pela quantidade de riachos e rios que passavam ali. Isso embasou todos os projetos que a gente fez desde então, né? E onde a gente utiliza diversas soluções relacionadas a sistemas de agrofloresta. Ou seja, a gente tem a capacidade de produzir sem pressionar a terra, e, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer um restauro ecológico da terra, né, da fazenda. E, de quebra, a gente ainda atrai os pássaros que tanto são caros para esse nosso cliente. Que são os mapas que a gente fez para chegar a essas conclusões. E a gente propôs a ele e aos colegas, quer dizer, aos conhecidos que ele tinha, né, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas de conversar também com os vizinhos dessa fazenda, para que a gente, enfim, consolidasse um corredor verde para passagem de fauna e também para fluxo gênico de flora. E aqui, assim, tomando o gancho do projeto de Três Saltos, a gente pula de escala, né? De repente, a gente vai numa residência de uma fazenda bem grande. A gente agora vai falar de uma residência pequena, mas onde a gente conseguiu aplicar os conceitos da fazenda num espaço pequeno e também na prática, né? Porque no caso anterior a gente trabalhou muito com projeto, mapas, ficou por enquanto só no papel. E esse foi um projeto, então, de uma residência. E os clientes, a gente trabalhou com um jardim, aqui é um dos croquis, né? A gente costuma fazer sempre croquis à mão, no processo de criação, também no início. E aqui o cliente, a gente trabalhou com um jardim mais próximo à residência, e todas essas partes em volta, a gente trabalhou com reflorestamento. Mas que tipo de reflorestamento, né? A gente queria criar algo diferente também, que não fosse um reflorestamento convencional, mas que pudesse também gerar outros tipos de legados ao espaço. Aqui, tratando-se de um jardim também, a gente atuou com um paisagismo mais, digamos, convencional, né? Trabalhando com jardim ornamental, trabalhando os desníveis, as visadas, o espelho d'água e por aí vai. Mas a nossa atenção foi mais nas beiradas, né, do terreno. Aqui a gente é uma pontinha do terreno, onde a gente conseguiu tirar umas fotos sequenciais. Esse aqui era um espaço tomado pelo capim. Então, o que a gente faz? Como que a gente refloresta isso? Inicialmente, retiramos, isso foi feito com a participação de um engenheiro agrônomo, o Felipe, o nosso parceiro. Retiramos todo o capim e pusemos o capim para fazer essa camada, né, que vai criar esse adubo para as futuras plantas. Aí plantamos as mudinhas que estão ali, mas também muitas sementes. Eram sementes de plantas alimentícias. Então, aconteceu que depois de um mês apareceu feijão. Aí, depois de 4 meses, a gente cortou o feijão. Essa matéria orgânica foi se acumulando no terreno, apareceu o milho, e aí apareceu também uma interação maior do cliente, né? O cliente começou a coletar o milho,
começou a usar o feijão, e agora, sim, ainda estamos monitorando os próximos passos, né? Porque no meio de todas essas plantas alimentícias tem as mudas de reflorestamento que já estão bem crescidas, só que a gente não conseguiu ainda fazer uma foto assim atual lá. Mas a perspectiva é que daqui a pouco isso seja uma floresta. Então a gente trabalha muito com a dinâmica do espaço, não é uma paisagem estável, é uma paisagem sempre em dinâmica e também que convida a uma interação do usuário, né? Nesse caso, o cliente que nos contratou. Aí, continuando assim com a ideia de restauro ecológico, né, como que a gente passa de um pasto, né, sem grandes funções ecossistêmicas, a gente vai tentar melhorar e adensar esses ambientes. Esse aqui é um projeto feito em Niterói, no Canto de Itaipu, e ali a gente tinha um tecido social bem intenso, assim, tinha uma vila de pescadores tradicionais, tinha os comerciantes dos restaurantes, tinha os moradores com 2 associações brigadas, tinha o IFAM com o Sambaqui, um museu, tinha o INEA, tinha as APPs, tinha todo esse sanduíche ali que a gente podia imaginar que o território simplesmente a paisagem articula, né? Então foi feito um processo participativo, a gente ia lá, passava o sábado com toda a população do lugar, os representantes, com o sistema de dinâmica, de design thinking, colocando as etiquetas, os post-it, a gente ia organizando as demandas deles, as capacidades do projeto a responder, o projeto às vezes não consegue responder algumas demandas, e a gente foi linkando, passando pente fina e trabalhando isso aqui. Então, o trabalho vai... essas análises são sempre fundamentais, né, puxando o Ian McHarg, né, o Design with Nature, então a gente não inventa alguma coisa aqui, a gente usa umas metodologias dos anos 70, né, alguma coisa bem estabelecida, e isso nos ajuda a entender o que esse território pode nos falar, né. A partir dali, a gente vai entrar com uma série de soluções, e sempre assim, o projeto de paisagismo se adapta a cada situação, e a gente vai ver isso em todos os projetos, né, então, onde a gente tem um sambaqui, a gente vai repor, onde tem uma continuidade de uma praça urbana, a gente vai fazer uma transição entre um parque esportivo e uma restauração ecológica, com um sistema de dunas, que a gente vai poder ver um pouco menos no corte. Ali nesses cortes a gente tem umas topografias artificiais que vão ajudar o mobiliário. No corte seguinte, já uma inserção de uma circulação controlada na duna grande de Itaipu, porque hoje não tem controle, então está tudo erodido, né? Então a gente tem que controlar esses fluxos. Controle de acesso à praia, sistema sustentável de quiosque com energia solar, etc. Esse projeto foi feito com a Campo, né? E algumas imagens, a gente vê que é um projeto de paisagismo onde a gente sabe bem o caminho, o resto a gente reinicia a natureza que existe naquele local, né? É um trabalho bem dentro do restauro ecológico. Soluções bem rústicas, né, adaptadas ao local e às suas condições de manutenção. E aqui a gente vê um faseamento no tempo, porque também o projeto tinha que se adequar, ser feito por momento, né, tempo intermediário, né, já o plantio, e já a imagem final, né, já com a duna toda plantada. E sempre um projeto que tem ligação com a água, né, mas é uma orla de um rio urbano. Foi um projeto que a gente desenvolveu no Norte Fluminense. Nesse caso, assim, o trabalho tem uma ligação com o trabalho anterior, porque é um trabalho de um waterfront, praticamente, mas a gente se deparou com um desafio, né? Nós fomos chamados por um escritório de engenharia que tinha que construir toda uma série de diques em volta desse rio, porque, periodicamente, o rio estava transbordando. Então, eles tinham que construir uns diques, e esses diques iriam criar um impacto gigantesco, além de cortar a relação das vilas, né, com o rio, enfim. Aí o que a gente faz? Aí pensamos que o dique poderia ser uma oportunidade, não era apenas o limite, né, mas era um ponto que podia juntar pessoas e voltar para que aquelas pessoas pudessem ter novamente aquela relação com o rio que tinham perdido, né? Então a gente vê que uma obra de engenharia com um peso assim enorme, ela pode ser completamente revertida. Então a gente ativa essa grande infraestrutura de engenharia, né, com inúmeras atividades para que ela possa se tornar um potencial para o espaço. Então
A gente trabalha com contemplação, contato com a água, melhoria do microclima, integração, lazer e por aí vai. E fizemos inúmeras visualizações, né, e tipologias de relação dos moradores com o rio através do dique. E aqui a gente só vai apresentar algumas, né? Então, arquibancadas voltadas para a água. Nesse caso aqui também o dique poderia ser percorrível na parte de cima, e a gente também trabalhou bastante com infraestrutura verde, toda a parte de drenagem da água no pé do dique. Aqui, de novo, a gente trabalhou com diferentes platôs, enfim, são muitas opções, né, que a gente oferece, tanto na construção do dique, tanto no acesso ao rio e no acesso ao dique. Então, a gente propõe rampas, escadas, plataformas, tudo isso para também criar essa dinâmica de relação entre a cidade e a água através desse espaço, dessa infraestrutura de engenharia. Agora é um pequeno salto de centenas de hectares para 20 metros quadrados, 6 metros quadrados, alguma coisa assim. Bem, isso é uma parte divertida que eu acho até do nosso trabalho, sabe? Que eu acho bem interessante, né? A gente trabalha com grandes territórios, né? Com escalas gigantescas que a gente às vezes precisa até de um tempo para entender quais são, como é que é isso. E às vezes a gente trabalha com escala humana mesmo, né? Como é que as pessoas se relacionam com aquele lugar, com aquele objeto, como é que elas se relacionam com aquela planta, não é mais aquela massa de floresta, é com aquele indivíduo arbóreo ou com aquele arbusto, né? Mas, enfim, esse bate e volta, né? Essa mudança sempre constante de escalas também é bem interessante, né? Que quando a gente trabalha em uma grande escala, a gente também tem um olhar também para o indivíduo, como é que ele vai utilizar aquele território. E quando a gente trabalha numa escala pequena, a gente também tem uma visão mais contextual, né? A gente vem com toda aquela bagagem que a gente aprendeu mesmo nos relatórios de impacto ambientais, nos relatórios de viabilidade ambientais, enfim. E por que não, num jardim vertical, numa laje verde, num pequeno sistema verde, a gente não dá oportunidade para aquela pessoa se aproximar da fauna, se aproximar da flora que a nossa flora tão rica. Nesse mesmo relatório que eu mencionei antes, nós temos 883 ou algo assim, espécies endêmicas só no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é uma coisa minúscula mesmo nesse país. Nós temos 883 espécies endêmicas. Infelizmente, metade delas estão ameaçadas de extinção. Por isso, cada metro quadrado de área verde, para a gente, é importante. Em jardins verticais, em lajes verdes, a gente também tem oportunidade de resolver determinadas coisas junto com os arquitetos, com as construções, com sistemas cinzas, né, que nós chamamos, como reduzir, melhorar o conforto térmico, melhorar o conforto acústico, reter água de chuva, porque, enfim, se a gente trabalha, né, num jardim vertical, numa laje verde, ou num jardim, o que quer que seja, isso tem que ser sustentável, né? Então, escolhemos espécies que são próprias de costões rochosos e de áreas, enfim, são essas nossas referências. A gente não reinventa a roda, a natureza já tem uma tecnologia que já foi aprimorada em milhares de anos, milhões de anos, né? Então, é essa a nossa referência e é isso que a gente utiliza mesmo nesses espaços diminutos, que às vezes é o que as pessoas têm oportunidade de utilizar. Aqui é um exemplo de uma que a gente chama de ficha de espécie vegetal, né, onde a gente utiliza essas imagens para comunicar aos clientes, né, o que a gente está trazendo para eles. E aqui é uma imagem de uma laje verde. Isso é no teto de uma casa, deve ter uns 60 metros quadrados, 100 metros quadrados, né? É o teto de um biólogo que trabalha com a gente, chamado Bruno Silva. Tá? Ele fez uma tese de doutorado sobre
a utilização de lajes de jardins verdes, tetos verdes, perdão, com a utilização de pouquíssimo substrato e com utilização de plantas como bromélias e outras herbáceas que não exigem água de chuva. Esse aqui já é uma aplicação dessas técnicas num projeto aqui no Rio de Janeiro mesmo. Por conta do custo, que é uma coisa que a gente sempre tem que contornar, não pudemos vegetar toda essa laje que aí está, né, mas escolhemos espécies que têm a expectativa de se espalhar. Quer dizer, logo, essa foto já não é recente, mas a foto mais recente já tem essa espécie já ocupando esses canteiros, e a gente já não vê essas formas tão legíveis. Aqui já é uma outra laje verde, já no hotel, já perto de Paraty, no Frade. E, bom, aí, assim, a gente está trazendo várias tipologias, né, de planejamento ambiental, há projetos mais específicos, né, de pequena escala, e agora a gente trouxe também um exemplo de um jardim residencial, que também faz parte da nossa tipologia, das nossas práticas de escritório, e onde a gente consegue também trazer os nossos conceitos. Aqui foi o Hotel do Frade, essa foi uma experiência bem recente, né, o hotel acabou no final do ano passado, e assim, a gente colocou essa imagem que pulou, agora eu vou ter que voltar. Bom, mas enfim, essa imagem é emblemática porque, assim, o que acontece muitas das vezes, até com a própria prática do paisagismo, a gente acaba fazendo, a gente acaba construindo fazendo, né? O projeto, sim, a gente segue, mas até um certo ponto. Então, muitas das vezes, no campo, a gente acaba construindo com as próprias plantas os nossos projetos. E também, assim, foi um caso extremamente emblemático que nos ensinou muito, né? A gente fez um projeto inicial com muito piso e acabou que, por questões orçamentárias e outras, a gente teve que mudar completamente o projeto e transformar num projeto muito mais permeável, né? Aqui é uma foto ainda em obra, mas a gente já pode ver a mudança que o bulevar no meio do Hotel Fasano ele sofreu, né, ao longo da intervenção. E aqui também fotos de antes e depois, né? Assim, foi uma obra gigantesca, de um porte assim grande e com muitas interferências. Aqui um pequeno mosaico, né, de que aconteceu, né, ao longo desses meses todos, no qual a gente estava lá. Por exemplo, assim, lá em cima, aquela grama toda destruída, porque o arquiteto ficou preso no hotel, aí entrou um maquinário e destruiu todo o gramado para resgatar aquela pessoa que estava lá presa na varanda. Aí a gente com o jardim quase pronto. Também com o jardim pronto tem pessoas pintando o teto, tem pessoas instalando toda a rede de iluminação e destruindo toda a nossa parte, né? Então, assim, acho que trabalhar com plantas também é isso, né? A gente tem que interagir com milhares de outras pessoas que acabam se sobrepondo e nós somos sempre os últimos, né, a chegar e os que também sofrem com isso. Poeira e por aí vai. Mas, ao final das contas, o resultado nos deixou feliz, né? A gente usou... O conceito do projeto foi uma transição de plantas da Mata Atlântica até vegetação de restinga, ao longo desse corredor. Então, usamos plantas de subbosque, aráceas, e até chegar a um ambiente mais marítimo, né? Porque isso é na borda da... próxima à praia. Então, aqui a gente usou todas as espécies que estariam naquele ecossistema. Então, bromélias e outros tipos de plantas que ali existiriam potencialmente. A gente foi convidado pela Touriscape, para quem não conhece. Touriscape é um escritório chinês de ponta, assim, é sempre a nossa referência, de muitos outros paisagistas, né? E um escritório gigantesco. Devemos trabalhar lá uns 300 chineses, devemos ter 600 chineses. Não, porque tem mais 600 chineses, devem ter um edifício ou mais, não sei. E convidaram a gente, né, ligaram para a gente, nos convidaram para trabalhar juntos, né? E com um escritório também americano, né?
Será que vocês dão conta? Claro, claro que sim. Né? Tem estrutura para isso? Temos, muito. Né? Mal sabiam que do outro lado do vídeo, né, devia ter meia dúzia de pessoas, nós, né, trabalhando com eles. Mas foi um trabalho lindo, que eu tenho muita saudade, o quanto nós aprendemos. Né? A Turnscape é reconhecida por um trabalho por desempenharem projetos que, né, sempre buscam, através da flora, a recuperação do solo, a recuperação dos rios, e foi com essa lógica que a gente trabalhou nesse projeto do concurso do Parque Olímpico, né? Onde tinha aqui uma série de soluções de infraestrutura verde, uma série de soluções que ajudariam até na limpeza e na renaturalização, entre várias aspas, das lagoas, né? E era, como essa imagem aqui reflete, uma ode às nossas matas, né? À nossa flora. Foi um projeto belíssimo e, infelizmente, nós, como sabem, nós não vencemos, né, esse concurso. Aqui tem algumas imagens que mostram o quanto essas pessoas, os usuários desse parque, né, teriam acesso às lagoas, à flora e à fauna também da nossas restinga e das nossas matas úmidas. Finalmente, enfim, decepcionadíssimos, perdemos o concurso e passaram-se alguns meses ainda de ressaca por não ter conseguido. A gente foi chamado pela prefeitura e pela Econ, que foi quem ganhou o concurso do Parque Olímpico, para desenvolver o projeto básico e o projeto executivo finalmente do Parque Olímpico. Aqui são imagens desse projeto da Econ, né? Onde trabalhamos junto com a De Fournier, ou com a DF Projetos, né, fazendo a parte de urbanização, pavimentação, implantação das arenas e implantação também dos canteiros e das áreas arborizadas, né? Aqui nós temos exemplos, temos imagens dos canteiros, onde utilizamos plantas nativas, plantas da nossa Mata Atlântica mesmo, e com todos aqueles problemas que a Helena mencionou antes no Hotel do Frade, aqui eles estavam em muito maior escala, né? Cada visita do prefeito, do governador, até do presidente, a quantidade de coisas que eram desfeitas para recebê-los era incrível e nos deixavam doidos. Eu acho que eu tinha até mais cabelo na época, não tinha? E uma coisa muito interessante desse trabalho foi tivemos que ter um cuidado muito especial com uma estratégia de plantio. Enfim, na época dos jogos, a gente tinha que ter árvores e não gravetos. A gente tinha que ter arbustos com floração. Enfim, a gente tinha que ter controle sobre uma série de coisas que a gente não costuma ter controle, né? Enfim, até os fornecedores, né? Mas, vocês sabem, algumas mudas crescem mais do que outras, e isso faz parte também da estratégia do plantio, né? A gente, em alguns lugares, a gente reserva para plantas que já chegam prontas ou que atingem uma estrutura já interessante rapidamente, e em outros lugares a gente sabe que é um investimento. E realmente, algumas são um investimento, porque para o legado, quando vamos construir novos canteiros, a gente vai utilizar inclusive mudas que já estão desenvolvidas, e que a gente, combinado isso com os empreiteiros, a gente plantou até de forma mais densa, tá? Para a gente ter canteiros e uma massa bonita e forte, e que depois a gente possa reutilizar. Hoje a gente já pode aproveitar, usufruir da exuberância dessa flora, que hoje está bem interessante. E já temos até a presença também de novos pássaros e até as capivaras, que não são muito bem-vindas lá pelo pessoal que mantém, mas, enfim, faz parte também da fauna do local, tá?
as árvores já estão bem crescidas. A gente está louco para plantar novas, porque, na verdade, esse lugar é bem árido, né? Mas por conta também de toda a logística dos jogos, né? E aqui, assim, sempre dentro do Parque Olímpico, a gente trabalhou na faixa marginal de proteção, que é toda a borda da lagoa, né? Então, aqui a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho completamente diferente do que nós tínhamos feito dentro do Parque Olímpico em si, né? Aqui a gente fez um projeto para recriar um ambiente que potencialmente poderia existir ali, que é um ambiente de Restinga, que ele sofre uma flutuação também das marés, né? E como que a gente poderia também recriar um ambiente desse jeito? Essa foi uma reconstituição, assim, pelo computador, faixa de manguezal, faixa de Restinga e fixação de toda a fauna que poderia potencialmente ali existir. E fizemos um projeto técnico, né? E com toda uma série de plantas, e a gente meio que utilizou uma metodologia que nunca tínhamos utilizado até então, né? Que foi criar composições de plantas. Como que aquelas plantas potencialmente poderiam se apresentar na natureza e como que poderia ser esse consórcio, né? Conseguimos desenhar e quantificar e, por fim, plantar. E aqui também foi uma situação de desafio gigantesco, pelas condições que o terreno se encontrava, mas acabou que, assim, ele está incrível, ele está cada vez mais, assim, as plantas ocupando o espaço que era delas. E aqui a gente vê como que era o terreno, né? Quando a gente entrou, e aqui isso aqui foi na época dos jogos, então agora está ainda mais vegetado, denso e assim rico de plantas de restinga, de palmeiras e de uma biodiversidade impressionante. E graças a essas composições, que é essa mistura aleatória de plantas, o ambiente teve essa cara de um ambiente mais natural, né? Então tem plantas que se misturam uma com a outra, ou plantas que acabaram se consorciando entre si. A gente acompanhou os processos da própria natureza. Aqui algumas imagens, né, de como se encontra o espaço hoje. Hoje, assim, já faz um tempo, né? Aqui também foi feito todo um plantio de manguezal, que foi um plantio também dentro da água, acompanhando todas as flutuações da maré e da diferença de nível da lagoa. A gente vai fechar, né, com o último caso, que a gente acha que também ele vai concentrando do que a gente viu, né, até agora, o Corredor Verde, né, e a gente, foi um grande momento onde a gente conheceu o melhor cliente do escritório, né, uma pessoa muito fácil de lidar, simpática e aberta a novos conceitos. Esses animais, assim, 50 jacarés, 200 capivaras e 3 bicho-preguiça ficam no Canal das Taxas, que liga a Lagoa de Marapendi, Parque Chico Mendes e a Prainha, né? Então, nesse ambiente, no meio do recreio dos bandeirantes, tem essa fauna ali presente. A prefeitura vinha trabalhando há muito tempo nesse projeto, através de intervenções pontuais, mas ao mesmo tempo com uma ótica sobre corredores verdes, que vem do Mosaico Carioca, que é uma conjuntura de unidades de conservações federais, estaduais e municipais, colaborando juntos. Isso aqui a gente tem um recorte do projeto, a gente está no final da barra ali, chegando no recreio, até Pedra do Pontal. A gente já tinha feito um estudo provocação para a prefeitura sobre ter um corredor verde, porque a prefeitura trabalha muito com reflorestamento nos morros e muito pouco nas planícies. E a gente identificou que tinha um potencial, dada a fragilidade. O que está em vermelho é a sensibilidade a 50 centímetros de subida do nível do mar, a cada tom de cor é 50 centímetros. Né? Então a gente tem áreas baixas, muito sensíveis à subida do nível do mar, e áreas alagadas muito extensas. Né? Então assim a gente já vinha trabalhando há um certo tempo nesse tema, quando apareceu esse projeto. Essa é a foto do contexto, esse é o recorte que a gente estendeu, a gente tem aqui uma perna em laranja, 2 pernas em laranja, isso é mania de paisagista, né? A gente sempre pede para ir um pouco além, a gente sempre gosta de sair, a gente não gosta muito de muro em paisagismo. Né? Essa é uma visão de um dos morros que está no meio do terreno, o Morro do Ranja, e a gente tem uma série de
Tipologias, né? 320 hectares de áreas protegidas, 60 hectares de áreas livres e parques, tem áreas de condomínios, tem uma série de ruas, etc., né, em cima das lagoas. Então, a gente foi estudando, né, olhando que tipo de pressão esse corredor vinha sofrendo. Algumas coisas o projeto não podia atender, né, as águas, no caso, são do Estado, o projeto era da Prefeitura e tem esses limites burocráticos no mesmo espaço, né. Mas a gente vê que é um ambiente que vem sofrendo por poluições, que vem sofrendo por aterramentos irregulares. A gente está falando da maior área úmida da cidade, né? Acho que, não sei, não me lembro quantos por cento são, mas 60% das áreas úmidas da cidade estão nas vargens ali. A presença da fauna, né, que é hoje sem projeto, como fica a situação, e a gente articulando várias tipologias de projeto, a gente vai ver como que o projeto responde a cada área, né? Então, a gente parte de alguns princípios de proteção e conexão e expansão, né? A primeira coisa é a proteção, a gente tem algumas unidades de conservação ali a se manter, a se proteger, né? A conexão, tem vários tipos de conexão, tem a conexão, né, de fauna e flora, mas também tem a conexão de circulação dos seres humanos em volta disso, né? E a expansão através dos bairros que estão em volta. Então, esse corredor verde foi o nosso primeiro projeto de corredor verde. A gente nunca tinha feito um projeto de corredor verde, muito menos urbano, né? E era o primeiro projeto de corredor verde da prefeitura. Então a gente precisava dialogar, né? A gente não sabia como se falar, né? Então a gente usou uma série de 35 cortes que a gente fez ao longo do terreno, porque é uma dinâmica linear, né? E a gente foi analisando todas as áreas, misturando diagnóstico com algumas coisas de proposta, né, com trabalho de cor, né, de maneira que a gente possa validar. Vem cá, prefeitura, a gente está pensando que o projeto podia ter aí. É isso mesmo? Vamos lá? Vamos seguir esse rumo? Então, a gente usa muito a ferramenta do corte no estudo preliminar, isso é uma peça gráfica de estudo preliminar, para a gente entender o tipo de intervenção, né? Ali a cor muda, mas é a mesma coisa, a gente está fazendo propostas, né, desde incentivos a tetos verdes, né, no divisor entorno, arborização urbana, tratamento de rua, jardim privado, jardim público e faixas mais de proteção, né. A gente sempre vai defender o contato do homem com a natureza, né, a gente não tem espaço para deixar a natureza de um lado, o homem do outro, né, a gente tem que promover essa pacificação entre os dois, esse contato. Tem uma matriz aqui de benefícios que a gente vai mapeando os diferentes ações e suas repercussões. Esse gráfico é interessante, porque a gente tem muito a dinâmica do projeto, né? É uma dinâmica muito linear. Eu sou contratado, faço o projeto, eu entrego o meu jogo de plantas, aí depois eu contrato uma construtora, ela recebe o contrato, ela executa, entrega, some, o prefeito inaugura e também ele some, que nem todo mundo. E a gente, às vezes, fica com sistemas ali parados, enquanto a gestão do lugar ainda é a ferramenta mais importante da paisagem. E ali a gente vê essa sobreposição, esse sanduíche de serviços técnicos, e se esses serviços técnicos não souberem que aquilo ali é um corredor verde e que precisa deixar folha seca no chão, no corredor verde, pelo menos botar um lugar para ela, a Conlu precisa ser avisada. A Rio Luz precisa ser avisada do tom de cor que você usa perto de um corredor de fauna, os horários, a iluminação, o que eu posso iluminar ou não iluminar. E assim vai para todos eles, né? Então tem uma questão mais profunda que um projeto não pode resolver, é como gerir os territórios. Mas foi uma provocação que estava no nosso estudo. E ele também, ainda na fase de estudo preliminar, a gente foi olhando cada lugar e começando a ver as soluções para cada situação, né? A gente tem lugares que tem favela, que tem pouquíssimo espaço, e aí a solução é mais urbana, né? Como que a gente resolve resíduo, como que a gente resolve a circulação do carro, como que a gente resolve uma pessoa sentar perto do canal, onde que a gente pode conseguir inserir alguma vegetação nos poucos metros quadrados disponíveis, né? A gente tem, acho bem interessante essa de cima à direita, alguns pontos de vista sobre os animais, né, porque hoje a população pouco presencia os animais naquele lugar. Então, claro que a gente não botou eles para entrar, para ter contato com o jacaré, é um problema sério, mas pelo menos tem um contato visual, tem uma janela sobre aquele ambiente, né? E, nesse sentido, todas as passarelas estão caindo aos pedaços, o projeto
propôs uma passarela diferente para cada lugar, e esses dentes que permitem uma permanência em cima da passarela são todos ou olhando para um lugar onde o animal pega sol, ou para uma pedra, ou para um elemento natural de destaque ali, sempre trabalhando essa relação da infraestrutura com a paisagem. E aí a gente entra agora na Alameda Sandra Alvim. O Corredor Verde Recreio, na verdade, é uma série de projetos diferentes dentro de um mesmo projeto. Na verdade, toda essa região é muito heterogênea, né? São vários fragmentos que bem diferentes entre si, tem áreas bem vegetadas, bem protegidas, tem outras, como foi dito aqui, onde a população mora em frente a um canal imundo, e a gente não sabe nem como aqueles jacarés estão vivos, a gente não sabe nem como eles se alimentam, na verdade, né? E isso demandou da gente, de nós todos, estratégias diferentes de projeto para cada fragmento desses. Uma dessas áreas muito especiais é Alameda Sandra Alvim, né? É uma área, é uma rua, na verdade, formada por várias quadras, onde não passam carros, né? Isso já era muito interessante. E quando a gente se aproximou, a gente descobriu que lá também tinham vários remanescentes de vegetação de restinga. Opa, formidável. Que, na verdade, uma coisa que linkava todos esses projetos que eu me referi era o nosso propósito de conectar as pessoas à natureza. Primeiro, aproximando elas de um ambiente natural, depois fazendo com que elas, reconhecendo esse ambiente natural, elas passassem a ter adesão, passassem a ter, por fim, um comprometimento com essas áreas, se sentindo pertencentes, inclusive. Esse foi um lugar que a gente imagina que já está começando a ser construído, que foi feito só um pequeno trecho, que a gente possa ter esse sucesso. Nessa imagem, vocês podem ver algumas trilhas, né, por onde as pessoas passavam, porque era muito interessante que as pessoas só passavam naqueles lugares, e por isso aqueles remanescentes de restinga que eu me referi permaneciam intactos, né? E o nosso projeto, na verdade, era quase pouco tinha desenho, talvez, né? Era um design muito sensível ao lugar, um design muito sensível a como as pessoas se apropriavam daquele local, tendo como referência o que acontece numa restinga, como são formadas dunas, como elas se distribuem, quais as proporções que elas têm, né? Aqui nós apresentamos uns croquis e, por fim, como esse desenho foi elaborado. Podem ver que, na verdade, esses caminhos que estão em cor mais clara são basicamente aqueles que a gente encontrou lá, né? E nós fizemos uma estratégia que foi a seguinte: quanto mais perto da Avenida das Américas, né, mais mobiliário, ou a presença da vegetação tinha uma proporção um pouquinho menor do que mais próximo do Canal das Taxas, mais próximo do Chico Mendes. Aqui a gente também fomos obrigados a traçar uma estratégia de plantio que é coerente com a evolução da flora da restinga. Não adianta a gente plantar determinadas espécies de restinga que, naquele ponto, se aquelas espécies dependem de outras para poder crescer, né? Então, essa evolução que é natural é também interessante, e a gente teve que se apropriar dela nesse projeto. Todas as estruturas que a gente criou, mobiliário, pergolados, passarelas e por aí, bancos, etc., tinham como referência a vegetação da restinga, os seus troncos tortuosos, enfim, as dunas, sempre foi essa nossa referência. A gente fez essa leitura do que a gente encontrava na natureza e isso passou a se refletir nos nossos projetos. Essas passarelas que estão aqui, elas têm o propósito de marcar o local, para aquelas pessoas que passassem de carro, a pé, de bicicleta ali, entendessem que estão passando na área do Corredor Verde Recreio, mas também tinham o intuito de conectar
um lugar ou outro para passagem de pequenos animais, ou até para conectar a flora através de trepadeiras e outros arbustos. Foi um projeto super divertido, por todas as questões que eu apresentei aqui, mas também porque, nesse lugar, mais do que em outros até, a gente teve que se aproximar até mais dos moradores que estavam ali, né? A gente teve que identificar quais eram as escolas que estavam ali, isso era um grande potencial para o nosso projeto, né? Identificamos também que alguns moradores ali tinham como hábito ou hobby até o plantio de hortas, né? Fazia uma horta naquele local, então a gente desenhou um mobiliário também para incentivá-los, né? E, como não podia deixar de ser, nós também desenhamos uns totens para os outros clientes nossos, né? As abelhas nativas, a avifauna que tem ali, que está representada aqui nesse desenho aqui à nossa direita, né? E por fim foi foi isso. Bem, obrigado, pessoal. Bem, eu queria pedir palmas também para a nossa equipe que está aqui. Nós só cabem 3 aqui. Mas, na verdade, todos esses projetos que nós apresentamos aqui, nós fazemos em várias mãos, não sei quantas, mas muitas. Obrigado, gente. Pode vir todo mundo para cá. Tá. Ah, sim, sim. Pode vir para cá, gente, todo mundo. A gente vai... Senta aqui. Faz parte, né, da equipe. Vamos, gente, sem vergonha. Tem que sentar, senta aqui na madeira, todo mundo, porque acho que todo esse conhecimento, né, que vocês estão trazendo, que está mostrando, pode ser, assim, agora, né, aproveitar esse momento para tirar dúvidas e qualquer um pode responder. Eu acho que, com certeza, vocês vão ter também muitas coisas para trazer nesse momento agora mais íntimo. Então, eu peço para a plateia aproveitar muito bem, fazer várias perguntas interessantes, que tem uma equipe aqui de 1, 2, 3, sei lá, quase 10 pessoas, que vai conseguir dar, né, aquela informação que ninguém sabe, aquele segredo específico, o segredo MBA, disponível aqui para a gente agora. Então, pessoal, vamos lá. Pessoal do Made in, que está aqui, já pode preparar perguntas para o próximo módulo, que vai ser permear o espaço. Eu quero ver os meus alunos fazendo perguntas. Vamos lá, Clarissa. Eu estou vendo. Mas está aberto, gente. Pode perguntar. Sinta-se à vontade. Aproveitem o momento. Vamos lá. Você? Não? Ah, eu sabia que alguém ia. Ai, fico nervosa com o microfone. Bom, eu adorei os projetos, já acompanho pelo Instagram, desde a primeira aula com a Helena. E em relação ao... Eu cheguei um pouco atrasada, eu peguei, acho que um pouco na metade, assim, na apresentação. Os projetos, eu vi um conceito, assim, muito claro, né, dessa relação entre a pessoa, não vou nem falar o homem, o ser humano, a pessoa e a natureza. E eu queria, assim, a minha dúvida principal é como vocês conversam isso com o cliente, se vocês conduzem o cliente ao conceito do Embaia, ou se o cliente já vem com uma intenção coerente do conceito de vocês. Difícil? Eu fui claro na pergunta? Não, foi claríssima, foi claríssima. Acontecem os dois casos, né? Tem clientes que já conhecem o nosso trabalho e nos procuram por isso, e tem outros que têm essa surpresa, né? Uhum. Na verdade, é bom ressaltar
que o paisagista é conhecido mais por fazer composição de plantas, né? Para fazer uma bonita composição de plantas. Isso para a gente é muito importante, tá? Mas a gente não para aí. A gente vai mais a fundo, né? Para a gente é importante o solo, é importante a integração com a fauna, é importante a integração de como aquela pessoa vai conviver com aquele local que a gente está projetando, que relações ela vai ter com aquele local, e é importante também que ganhos até os vizinhos, ou a comunidade, o país, enfim, tem com aquilo que a gente está trazendo. O importante é que o nosso trabalho não seja supérfluo, não seja mais um custo, sim, traga benfeitorias para todos nós e para os demais seres também. Então, toda essa bagagem, todo esse propósito que eu estou citando aqui, a gente tenta, logo nas primeiras reuniões, deixar claro, né? Mas é sempre uma negociação, né? Com aquele cliente que não está tão preocupado com isso, ou com aquele empreiteiro, ou com aquele empreendedor que está pensando na viabilidade técnica e econômica, né? E tem suas metas. Então, é sempre essa negociação enfim, essa comunicação para a gente é importante porque a gente precisa daquela pessoa ali, seja usuário ou proprietário, que ele tenha adesão ao que a gente está propondo. Respondi? Foi claro? Foi. Obrigada. Se alguém quiser complementar. Acho que a questão do cliente, às vezes o cliente não é... A gente brincou que a fauna é nosso cliente, o passeio é nosso cliente, no espaço público que vai frequentar é nosso cliente, então até uma questão ali cultural. A gente defende mato, né? E tem muita gente que não acha que mato é bonito, né? Tem gente que acha que mato é feio, tem gente que gosta daquela coisa limpa. Quem já não ouviu falar de limpar o quintal é que basicamente concretar tudo, por exemplo, né? Então a gente está numa fase de educação, a gente quebra a cara de vez em quando, porque a gente tem propostas que as pessoas não entendem. Então a gente faz um esforço de comunicação muito grande para as pessoas entenderem todos os benefícios que isso envolve, né? Para si, para gerações futuras, para o mundo, mas ainda estamos nesse movimento de transição, é por isso que também a gente dá aula, né, na PUC, a gente tem pós-graduação na PUC, a gente dá umas oficinas também durante os fins de semana, justamente para todo mundo começar a entender cada vez melhor, ter uma rede de pessoas se conhecendo e disseminando esse conhecimento, porque, assim, é um movimento de uma nação inteira para se fazer, né, de como se relacionar com a natureza, né. Boa noite. Eu percebi, assim, no projeto, assim, na apresentação dos projetos de vocês, uma preocupação com sempre estar utilizando, assim, da mata nativa, vamos dizer, né, da mata original do espaço onde vocês estão trabalhando e estudando, enfim. E aí, a natureza, quando ela está, tipo, a partir do momento que vocês implantam isso no projeto, como é nativa, assim, eu acredito que vocês queiram que ela cresça, assim, por si só, entendeu? Assim, que ela... E daí, depois, eu queria, assim, a pergunta seria o depois, sabe? Se vocês mantêm a manutenção, tipo, programada, entendeu? Vocês deixam ela livre, assim, para tomar conta do espaço. Assim, acho que tem diferentes tipos, né, de trabalhos que a gente fez, mas a gente tem um acompanhamento, né, a gente acompanha geralmente, a gente executa e também tem uma manutenção, mas tem contextos também e tipos de intervenções que também não demandam muita, nem manutenção, nem intervenção humana, né? Por exemplo, o do reflorestamento que a gente mostrou, daquela dinâmica, né, daquelas plantas, o feijão, o milho, depois a mata ali, são intervenções muito pontuais, assim, é cortar aquele mato, né, e deixar ali. Tanto é que, assim, a própria cliente, semana passada, falou, nossa, mas todo aquele mato ali no chão, tipo,
eu não estou entendendo. Ela não, é difícil, né? Mas de fato, assim, não teve uma intervenção, não está tendo, não tem ninguém lá fazendo nada. As plantas estão crescendo e se transformando sozinhas, né? Mas tem contextos que, de fato, a gente não é também, a gente acredita no paisagismo ecossistêmico, né? Enquanto, assim, é uma nossa filosofia de integrar todos os seres e termos um ambiente, uma paisagem dinâmica, mas a gente também faz trabalhos mais pé no chão, no sentido de atender clientes que querem aquilo todo perfeito e maravilhoso, como no Theo Fasano, onde tem manutenção, não tem como fugir. Então, assim, caso a caso, cliente, situação, investimento, dinheiro, a gente vai ponderando todos esses pontos, né, para chegarmos a uma solução mais adequada. Mas a gente não usa topiário, por exemplo, né? Topiário são aquelas vegetação todas esculpidas, né? Que é de altíssima manutenção, porque a gente tem uma preocupação justamente com a carga de trabalho. A gente briga com gramado, a gente usa gramado, não tem como fugir do gramado, mas tem gramados que consomem mais água do que os donos da casa, né? Então a gente tem uma consciência em relação ali vocês não vão pisar, não vai jogar bola, não vai fazer piquenique, então usa uma rasteira, usa uma vegetação baixa que vai manter aquele espaço, mas que não tem consumo de água, né? Então a vegetação nativa, ela costuma ser mais adaptada ao local e demandante de menos manutenção, no final das contas. Pegando carona nas escalas que vocês apresentaram de projetos de tipo de clientes diferentes, pensando, por exemplo, no terreno de Búzios, no terreno e no Recreio, que você tem uma gestão muito mais fácil com o cliente diretamente, um único cliente, e a complexidade da gestão de um projeto que, enfim, tem vários entes, somente públicos e de esferas diferentes, de gestão diferente. O que vocês poderiam enumerar fazendo exercício, caso esse projeto fosse de um domínio de um único cliente, por exemplo, se você tivesse o domínio completo sobre esse projeto, o que tem de perda ou de ganho ou de concessão que precisa ser feita ao projeto em decorrência dessa complexidade de gestão do território? Acho que no Brasil já tem essa primeira complexidade do DTA camada municipal, estadual e federal. Isso já é de cara alguma coisa muito complexa. Tem 3 leis ambientais, 3 leis urbanísticas, tem um casamento ali muito, muito complicado. E tem as leis que valem e as leis que não valem ainda por cima, né, dentro disso, né? Então, a paisagem é uma plataforma de negociação, né? A gente está lá e, às vezes, a lei é maravilhosa, mas na prática é completamente inaplicável. Então, a gente sempre tenta justamente achar qual o justo meio, né? Lá em Búzios, por exemplo, tinha um mapa que era a síntese absoluta e a síntese relativa. A síntese absoluta é a lei no pé da letra, eu não penso, tá? Eu pego a lei, aplico a lei. E tem a relativa, a gente se coloca como técnicos ambientais de paisagem e a gente meio que se coloca, dizendo, acho que ali você tem que fazer mais do que a lei te pede, tá? Porque eu acho que você já explorou muito, o teu terreno está com muito passivo e precisa de ativos ambientais. Né? E tem outros lugares que, pelo contrário, a lei é um absurdo, a pessoa tem um terreno completamente degradado e não pode ocupar mais nem 1%, pode ocupar 0%, né? E sofrendo muitas pressões. A gente vai lá no meio ambiente e fala, seria interessante ocupar mais um pouco, né? Então, ali tem um meio que não é justo. Tem um meio ali a se trabalhar em função do momento, em função das condições. Então, assim, é por isso que eu acho que é muito típico do trabalho da paisagem, que realmente cada lugar, cada momento, cada situação, muitas vezes quem contrata a gente é um gerente de projeto, mas que não vai fazer a manutenção. E que tem demandas ligadas à venda de um projeto e não à manutenção dele. Né? A gente não conversa com os moradores de um condomínio, a gente conversa com a construtora. Os objetivos são diferentes, não? Então tem sempre que ter essa visão um pouco no tempo também e atravessando não só quem usa, mas quem mantém. Né? Às vezes, assim, na prefeitura é muito comum ter um órgão que contrata, que faz um edital de licitação, mas que não consulta com o NUR, não consulta uma série de outros órgãos que fazem a manutenção desses espaços, né? Eu vou te dizer que isso aqui é só por prática, né? A gente foi participando de muitos projetos, a gente vai aprendendo essas sutilezas ali, e lidar com isso e tentar achar onde fica o justo meio.
né, que é um ponto de equilíbrio, que é uma negociação permanente, né? Então, a hora você abre a mão, a hora... Mas, em geral, o que a gente faz, a gente pede o dobro para o meio ambiente. Quando é para a natureza, você pede o dobro, aí você, né, se você quer 100%, pede 200, que aí é uma boa maneira de negociar para o meio ambiente. Boa noite, eu me chamo Bruna, eu sou estudante de paisagismo da UFRJ. E eu tenho uma grande dúvida sobre o mercado de trabalho ainda, porque a profissão ainda não é regulamentada e eu vejo muito termo arquiteto ou arquiteta paisagista ser utilizado. E aí a minha dúvida é, eu como estudante de paisagismo, seria necessário fazer uma outra graduação, no caso de arquitetura, para justamente competir no mercado de trabalho? Sabe? Ter esse arquiteto paisagista, qual é a diferença desse termo para paisagista? A gente tem bandeiras pessoais, a gente está brigando pessoalmente, eu fiz depoimento, a gente está indo para Brasília para ter um reconhecimento da profissão de paisagista. A Associação Americana de Arquitetos Paisagistas, a ASLA, foi fundada em 1890. 1890. A gente está em 2018. Aqui, num país da maior biodiversidade do planeta, a gente tem uma escola de paisagismo, tem duas, uma na UFRJ, uma em Brasília, e um reconhecimento que não é oficial, né? Tem essa... Então, a gente, pessoalmente, defende disso, né? A Helena é formada em paisagismo, eu sou formada em paisagismo, porque a gente se forma lá fora, na verdade. Só que tem uma situação muito louca, eu não tenho diploma aqui, tá? Eu não tenho diploma. Eu não tenho atestado de responsabilidade técnica, não tenho nada disso. Então, tem uma situação num país com essa biodiversidade que é muito complexa. Eu acredito que você não precisa fazer uma outra formação, mas que você tem que fazer tudo que se pode. Eu acredito que um diploma nunca é suficiente para qualquer seja a profissão, né? Mas faça todos os cursos, vai se incrementando. Se você sente deficiências no seu curso, procura complementar elas, fazer estágio, a prática, pratica mesmo, tem que plantar, não tem jeito. Isso aí, nem que seja um pé de alecrim na cozinha, como começo, né? Mas tem que ter alguma coisa, tem que ter esse contato com a terra, tem que se conectar frequentemente com a terra, com o meio ambiente, fisicamente, isso é indispensável, assim. Aquela parte lá dos jardins, né, que foram feitos, está aberto ao público. Você pode ir lá e frequentar e ver. Só que, né, é um deserto, porque a projeção é que ali em volta tenha, assim, no futuro, né, todo um centro urbano, o tal de legado. Então, a ideia é que aquela Via Olímpica se tornasse como se fosse um parque linear. Sim, sim, claro, claro. Também o próprio plantio, né, como o Duarte fez, aquela densidade que a gente usou, e as espécies eram com a ideia de serem multiplicadas e espraiadas também dentro do próprio bairro, né? Mas, por enquanto, assim, a gente até fomos contratados, né, mas agora está também novamente engessado, para a gente fazer o projeto do legado mesmo, essa Via Olímpica. Eventualmente vai sofrer umas aberturas, né, para a gente fazer mais parques, né, mais áreas verdes, áreas de lazer lá no meio, e estamos nesse processo. A gente deu um pontapé inicial, mas estão esperando, né, os tais investidores, o mercado voltar, é isso aí. Vamos ver, tomara. Boa noite, eu me chamo Carla, também faço paisagismo na UFRJ, e a minha pergunta você comentou sobre cursos, oficinas que você faz na PUC, se não me engano, e qual seria esses cursos que vocês oferecem, e em relação à forma digital que vocês trabalham, que eu acho que é bem explícita, e então acredito que um cliente que não sabe o que é um corte, o que é uma vista, eles têm uma noção completamente diferente do que aqueles desenhos tradicionais mesmo que a gente faz no papel. E qual seria esses cursos que vocês comentaram?
Todo semestre tem uma oficina, procura no Facebook, Oficina de Infraestrutura Verde e Ecologia Urbana. Tem todo semestre, a próxima acho que é em setembro agora, se eu não me engano. Oficina de Infraestrutura Verde e Ecologia Urbana. E a gente tem uma pós-graduação na PUC, também está abrindo a terceira turma agora, de Paisagismo Ecológico. E aí a gente juntou 6 departamentos, foi Geografia, Biologia, Arquitetura, Urbanismo, Direito, Engenharia e Ciências Sociais. A gente pegou professores de todos e a gente dá uma formação completamente transdisciplinar, onde a gente justamente cruza todas essas questões. É isso aí. A gente está prevendo também abrir mais cursos da MBA especificamente também. Primeiro, parabéns pelo trabalho, é muito bonito. Queria chamar a atenção para um ponto da paisagem como patrimônio cultural. Tem a categoria nova, né, da Unesco de paisagem cultural. O Rio de Janeiro foi nomeado não faz muito tempo como paisagem cultural da humanidade. A Pampulha também é recente. Queria saber se vocês trabalham com isso, se vocês acham que é um campo também para os paisagistas de atuarem na paisagem como patrimônio, né? Então, a gente atua bastante, né? Não tanto, a gente trabalha com restauro também. Então, paisagem como paisagem cultural é entendida também como aquele espaço que pode ser reconstruído segundo suas características históricas, nesse sentido também. Então, a gente não apresentou nenhum, mas a gente é especialista na área mesmo, assim, fizemos restauros de inúmeros, Parque Lage, o Jardim do Valongo, né, lá na área portuária, Casa da Era, enfim, vários. Então, nesse sentido, a gente trabalha com paisagem cultural, né. Duarte, queria dizer alguma coisa? Mas acho que, não sei se a sua pergunta era mais relacionada a uma paisagem cultural no sentido mais amplo, né? Poderiam somar a gestão é o quê? É só o fiscal do patrimônio IFAM? Não, acho que também quem sabe lidar com a paisagem, na verdade, são vocês, né? Sim, acho que sim. A gente também com todos os atores ali, né? Porque paisagem é muita coisa. Assim, paisagem é difícil de definir, na verdade, né? Tem inúmeras definições. Mas aí, a partir de... Sim, a gente pode interagir com todos os atores ali. E paisagem cultural é as pessoas que transformam aquele espaço, né? Então, quais que são as ações que transformaram permanentemente aquele espaço para se tornar o que ele é hoje? Como que a gente vai manter aquilo? Então, a gente pode entender como um jardim histórico e, bom, por aí vai, tem muitas conceituações, né, sobre paisagem cultural, o que é, o que não é. Mas eu acho que paisagista não é uma profissão assim, não é aquela pessoa que sabe tudo, né? Porque aparentemente você deveria ser tipo um semi-onisciente, né? Você tem que ser tudo, tem que saber de planta, de arquitetura, de tudo. Então, justamente tem que trabalhar com as outras pessoas, né? Com consultores e com as pessoas do local. Acho que talvez essa seja uma saída para trabalhar mais com paisagem cultural. Não, a paisagem cultural é uma coisa ainda muito inicial, né? Acho que até as pessoas que criaram esse conceito, talvez elas ainda estão fomentando realmente essa questão, né? E o grande território precisa de uma estrutura administrativa muito sólida, né? Então, quando você vê países como continentes como a Europa, Estados Unidos, tem umas estruturas administrativas sólidas e robustas que administram seus territórios. Aqui a gente tem, infelizmente, ainda uma nação em formação. A gente está se fabricando, o Brasil está em formação, né? Então ainda tem coisas que se implementam, que às vezes vão, às vezes não vão. Então a gente tem que ter essa ginga mesmo, né? Eu acho que a palavra é melhor ginga, para poder justamente acompanhar e a gente avançar. Então a gente não pode ficar de braços cruzados, porque a gente está em transformação, a gente precisa transformar, né? Então isso aqui acho que é muito importante, né? Essa soma de competência era inerente à prática do paisagismo,
tem uma péssima notícia, a gente não vai sumando os salários do engenheiro, do arquiteto, do arqueólogo, do biólogo, né? A gente só pensa do paisagista, mas é muito instigante porque a gente não para de aprender, isso é maravilhoso, a gente está sempre aprendendo, cada trabalho, uma aprendizagem, isso aí, eu acho que isso aí é muito bom essa prática. Desculpa a ignorância, é só natural ou existem sistemas de manutenção, de diagnóstico? Sim. A gente usa ferramentas digitais, né, para receber todas as apresentações, assim, é muito digital, a gente usa o processo da mão ainda para desenhar, né. Como é que isso é acessível? A parte tecnológica, na verdade, assim, quando a gente vai entrar numa tecnologia de iluminação, aí a gente tem um projetista de iluminação para ver essa parte. A gente sabe que existe comandos e linhas, etc., mas aí a gente tem projetistas, né? Existem várias ferramentas hoje para grande território, né? Tem países que se fazem a fiscalização por drones, né? Eles têm um sistema de drones com fotos e algoritmos que identificam onde ficam os orangotangos, onde tem desmatamento debaixo da mata, não sei de coisa. Mas ainda a gente está numa tecnologia mais simples, por enquanto. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas assim, eu acho que a gente está num momento, a gente investe muito nas tecnologias, nas primeiras tecnologias do homem, que é plantar. Né? É essa aí que a gente acredita muito. Óbvio que a gente não se desconecta das mais atuais, a gente usa tablets e computadores, e transformação digitais, e programas de AutoCAD, essas coisas todas, mas a gente acredita muito na força da primeira tecnologia humana, que é plantar uma árvore. Boa noite. Eu sou Pablo, também sou estudante de paisagismo da FRJ. E eu gostei muito do trabalho de vocês, mas eu tinha uma pergunta. Dentro do trabalho de vocês, da parte ecológica, vocês já pensaram que o paisagismo pode ser uma possibilidade de certa forma, ser mais uma das soluções para um tipo de crise alimentar, assim, que se a gente usasse o paisagismo mais com plantas que possibilitassem isso e dentro da cidade, dentro dos parques e das praças, até mesmo projetos privados, vocês trabalham com isso? Vocês estão pensando nisso? Obrigado. Desculpa o seu nome. Pablo. Pablo, nós pensamos nisso o tempo todo. Né? Eu acho que todos aqui, né, sem exceção, todos nós que estamos aqui, participamos de algum tipo de curso de agronomia. Isso, na verdade, é uma das paixões nossas, de todos nós, e claro que nós trazemos todo esse conhecimento, né, e essa busca, né, para dentro do escritório, para dentro da nossa prática. Né? Temos aqui uma agrônoma. Um dia desses ela me fez um grande elogio. Ela falou: Duarte, você é quase um agrônomo. Você pensa um agrônomo. Eu fiquei, nossa, eu guardei. E todos nós temos esse tipo de visão, esse tipo de cuidado. Né? Em todos os nossos projetos, uma forma de conectar as pessoas àquele ambiente natural, à natureza, ou ao seu jardim, por menor que seja, uma das formas mais eficientes é fazer com que essa pessoa colha alguma coisa ali. Plante e colha. Né? Isso no sentido de aproximação, de adesão, que eu estou me referindo. Mas também, jardins e grandes áreas também são grandes oportunidades também da gente pensar em questões de produção de alimentos, sim. Tá? Como nesse projeto da Fazenda Três Saltos, a gente teve essa preocupação, no Corredor Verde a gente trouxe isso também, em Búzios a gente não citou isso, mas também a gente teve essa preocupação, né? Até em Lajes Verdes, né? A gente pensa em associar também aquele uso da laje verde para o conforto térmico e acústico, mas também para a produção de alimentos. Né? Como eu fiz referência antes, né? Metade do nosso território é de pasto. Quer dizer, a gente consegue produzir
alimentos aqui sem derrubar uma árvore no nosso estado, né? A gente tem esse potencial. E a gente também, como a Helena apresentou, numa fazenda de Itaipava, a gente pode aproveitar essas mesmas plantas alimentícias, não só para se alimentar, mas para restaurar o solo, né? Porque, na verdade, assim como o lixo, ervas daninhas são uma invenção nossa, seres humanos, né? E alimentar a fauna, né? É uma área muito bonita, se deixar a gente fica falando aqui o dia inteiro sobre ela. Uma coisa, eu fiquei muito feliz de ver estudantes de paisagismo aqui. Tá? São 3? São quantos de paisagismo? Cara, que legal, cara. Que ótimo. Que legal. Tá convido vocês a conhecer o nosso escritório, quando vocês quiserem, tá? Bater um papo, ver como é que a gente trabalha. Eu falo isso porque eu não tive essa oportunidade. Eu me formei como arquiteto, né? Eu fui descobrir paisagismo como estagiário, como estudante, né? Fui para o escritório de Burle Marx, né? E mais porque eu gostava de plantas, eu adorava fazer trilha, né? E queria ter aquilo ali no meu currículo, né? Mas me apaixonei, tô até hoje, nunca não saí do escritório, me formei lá na Burle Marx, foi minha faculdade de paisagismo foi no escritório de Burle Marx, sou muito grato a eles, né? E é por isso que hoje continua, como o PR falou, a gente continua aprendendo, continua procurando entender topografia, entender solos, entender agronomia, entender a relação da fauna. É uma área linda, tá? E fico feliz de ver vocês aqui. Okay? Quer mais uma dúvida? Muito obrigado e parabéns pela apresentação. Já conheci algumas das obras de vocês e gostei mais ainda e as diferentes escalas. E queria responder também ao anterior. Eu estou trabalhando com as paisagens culturais, não? Efectivamente, Unesco modificou a súa estrategia e Río está sendo un dos focos de traballo e fan contacto con varios consultores que están traballando na revisión da declaración, primeira declaración urbana, ¿no? No mundo de paisaxe cultural. E agora mudou, o conceito se llama paisaxe urban historical landscape, ¿no? Paisaxe urbana histórica. Envolve questões culturais, mas tamén questões estritamente ecológicas, ¿no? E de desenvolvimento urbano tamén. O novo conceito ten moito a ver con eso. Pampulla non foi definido así, participé tamén do proceso de Pampulla, e Pampulla comenzou focando exclusivamente na arquitectura Niemeyer, ¿no? Aí chegamos un día na Casa do Baile, tiña unha equipe grande de persoas e comenzamos a falar de Burle Marx, de Melo Barreto, de Portinari, de Athos Vulcão, de todo o mundo que participou no proceso de Pampulla, mesmo que Niemeyer negou moitas veces, ¿no? As propias obras de Werneck, que era o cara que faz o tellado da igrexa de San Francisco, ele quería retirar e colocar branco, ¿no? Pintura branca assim. Mas acabou que o proceso mudou e de un proceso de patrimonio cultural pasamos para un proceso virado para paisaxe cultural, que foi a declaración definitiva de Pampulla. A terceira questão, eu sou español, dá para perceber pelo meu portoñol, e lá na España, a Asociación Española de Paisajistas está tentando tamén o recoñecimento, mas acho que vai ser moito difícil. O que a gente conseguiu, e foi unha questão moito interesante, é que nos editais seja recoñecido o perfil de paisajista a partir da pertenza á asociación. Então, vocês aqui têm a BAP, mas a BAP está se abrindo, comezou como unha asociación de arquitectos, non? Mas acho que já estamos comenzando todos os arquitectos a entender o que é a paisagem e como que as equipes têm que ser bem máis complexas e máis abertas, e poderia ser unha posibilidade tamén como a gente fez lá na Espanha, porque a complexidade da paisagem faz com que seja praticamente impossível recoñecer un perfil só ou un título só. Então, é máis aquela na própria asociação
era inacreditável. Tinha jardineiros, não? Tinha arquitetos. Eu já trabalhei a escalas de 23.000 quilômetros quadrados. Então, é outra escala que nada tem a ver com a escala de um cara que trabalha numa cobertura verde ou numa fachada verde, não? É outra escala completamente diferente. Mas não quer dizer que a gente não é paisagista, porque a gente tem o mesmo pensamento, a mesma... Então, eu acho que a associação, a VAP, não? No caso brasileiro, poderia ser uma opção, não, para vocês. Parabéns de novo. Obrigado. Dia 19 tem uma apresentação das paisagens cariocas no IFAM. É o IFAM que está tomando conta e vai ter uma apresentação, eu acho que é à tarde, e é pública, é aberta para o público. Quem quiser assistir, é na Avenida Rio Branco 42 ou 46, eu acho. Agora, sim, é dia 19 de junho. Ótimo, obrigado. Bom, acho que foram uns comentários e umas dúvidas super interessantes. Esse bate-papo que a gente teve aqui no final, a gente conseguiu aprofundar em alguns conceitos e realmente me surpreendeu. Normalmente as pessoas não ficam tão abertas, né, na hora das perguntas, mas eu acho que esse time aqui na frente conquistou assim a plateia, deixou todo mundo mais aberto, assim, mais curioso para entender melhor alguns detalhes do trabalho de vocês. Eu acho que, como todo mundo falou, o trabalho de vocês realmente ele tem uma coerência e tem já uma trajetória, né, ao longo desses anos que dialoga com muitas questões que a gente traz aqui no curso. Principalmente eu gostaria de falar só de um ponto que a gente coloca dentro do nosso manifesto como ponto primeiro, que é processo versus resultado. E vocês são super claros também que realmente o processo é muito mais importante que o resultado, até porque a matéria de vocês, ela está em contínua transformação. Então, nós, arquitetos, estamos aprendendo também, cada vez mais, dentro do nosso, né, novo paradigma contemporâneo, que o tempo tem que estar presente dentro dos nossos projetos. E aí tem muito, acho, essas questões que foram colocadas, né? Tipo, o que acontece com esse tempo, com essa planta que vive, que cria um espaço lá mesma, e como nós, seres humanos, cada vez ficando um pouquinho mais humildes, né? Entendemos que ela precisa, sim, conquistar esse espaço, ela precisa, sim, fazer parte dessa forma que não o resultado, que está de alguma forma sendo permitido que outros agentes criem espaço. Então, são outros agentes como pássaros, como umidade, como temperatura, criando o espaço também. E dentro aqui do curso do Made in, trabalhamos muito com essa leitura do ambiente e como outros agentes constroem espaço, como a profundidade dentro da Baía de Guanabara está criando um espaço. Isso tem a ver com uma espécie de relação entre a salinidade da água e a nossa própria contaminação humana. Então, a partir desse tipo de leituras, dentro do campo da arquitetura, podemos também inovar, podemos reformular alguns processos criativos. Então, acho que, assim, eu já tinha certeza disso, mas eu acho que com essa palestra ficou ainda mais forte nessa articulação entre todas as propostas que vocês estão discutindo e trazendo para a prática, com todas as contradições da realidade e o nosso paradigma que está sendo discutido aqui dentro do curso. Então, queria parabenizar todos vocês, esse time maravilhoso de mulheres assim arrasando, arquitetas, paisagistas, engenheiras, agrônomas aqui. Parabenizar a todos vocês pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo nessa cidade que a gente ama, né? Rio de Janeiro. Obrigada, gente.